Uma delas é a divisão linguística e outra é a divisão temática. Com relação à visão temática, Daniel se encontra na segunda porção. O capítulo 8 se encontra na segunda porção. Os temas de que tratam a primeira porção vão desde o capítulo 1 até o capítulo 6, que é a seção histórica do livro. Os capítulos 8 ao 12 são a seção profética do livro. Na primeira porção, nós temos quase que exclusivamente histórias. E na segunda porção, quase que exclusivamente profecia. Talvez você se pergunte agora, mas, irmão, eu vi ao longo da vigília aqui que o capítulo 2 trata de profecia. Por que Daniel colocou esse capítulo na primeira parte do seu livro, então? É que o capítulo 2, irmãos, ele não traz exclusivamente uma profecia. Lembre-se que lá ela se encontra dentro de uma moldura histórica. Todo um enredo que acontece por trás. Rei Nabucodonosor tem um sonho, ele deseja entender, ele chama os caldeus para interpretarem, os caldeus não conseguem, Daniel se apresenta, ele apresenta o sonho ao rei, depois de orar com seus amigos à noite em casa, o rei agradece depois, ou seja, há toda uma trama acontecendo. Não é exclusivamente profético o capítulo. Por isso, Daniel decide encaixá-lo na primeira sessão do livro. Já os capítulos 8 ao 12 quase não têm detalhes históricos. Eles têm, mas são breves comentários do profeta sobre o ano em que aconteceu aquela visão, o ano em que ele teve aquele sonho, ou o que estava acontecendo com ele. Não há muitos detalhes em termos de uma trama, de um enredo histórico acontecendo. Muito bem. Então, com relação à seção temática, o capítulo 8 está na segunda parte. Mas com relação à divisão linguística, ele também está. É que no capítulo 1 de Daniel, nós temos um trecho bem curto em hebraico, mas dos capítulos 2 até o 7, domina a língua aramaica. Lembra lá do capítulo 2, verso 4, quando os caldeus vão falar ao rei, né? Eles começam a falar ao rei, Daniel escreve. Os caldeus disseram em língua aramaica, ó rei, e aí vem toda a conversa dos caldeus. Ali Daniel começa a escrever em aramaico e vai até o final do capítulo 7 nessa língua. Era a língua internacional da época, o que indica que na primeira sessão Daniel queria transmitir um relato ou uma mensagem que atingisse o grande público da época. Uma mensagem que fosse internacional, por assim dizer. Mas o capítulo 8, quando ele volta ao hebraico, sua língua materna, a língua de seu povo, indica-se aqui uma mensagem de especial relevância para o povo de Deus. E por isso não podemos passar por alto esse capítulo. Ele até mesmo está dentro, irmãos, de uma organização quiástica ou de um quiasma. Ele se insere dentro dessa estrutura. Lembre-se do que é o quiasma, né? Aquela forma literária onde a primeira parte é um espelho da segunda. Então, nós temos aqui, por exemplo, no capítulo 7, uma descrição do Filho do Homem aparecendo nas nuvens dos céus, indo até o Ancião de Dias, que é a pessoa de Jesus. Mas no capítulo 8, nós vamos ter uma descrição de uma guerra, um confronto entre Ocidente e Oriente. Lembre-se, Ocidente e Oriente não de nossa época, mas de então. Vamos entender já a que se refere isso. O centro dessa segunda sessão do livro é o Messias Príncipe, que aparece no capítulo 9, profetizado como alguém que restauraria, que viria para salvar o povo de Daniel e a todos os que quisessem, dentro de um período de 70 semanas proféticas. Já no capítulo 10, nós temos a complementação do capítulo 8, pois agora se fala de uma guerra entre norte e sul. E, por fim, no capítulo 12, nós temos como figura principal Miguel, o grande príncipe. Você nota como os capítulos eles aparecem espelhados, com exceção do 9, que está no centro? Ou seja, a figura do Filho do Homem, do capítulo 7, é também Miguel, o grande príncipe, do capítulo 12. Esse detalhe nos ajuda a entender um pouco dos personagens que aparecem em Daniel. Se pudéssemos resumir o capítulo 8, irmãos, nós poderíamos listar aqui algumas coisas. Mas um resumo geral desse capítulo inclui a introdução nos versos 1 a 2, a aparição de um carneiro com 2 chifres, nos versos 3 e 4, um bode que se opõe ao carneiro e que possui um grande chifre, que se quebra em 4, nos versos 5 a 8,
a manifestação de um chifre pequeno, dos versos 9 ao 12, muito importante compreendermos a identidade desse chifre. E logo em seguida, depois de toda essa visão conturbada, uma aparição celestial. Daniel vê dois personagens conversando e uma cifra numérica, uma cifra simbólica de tempo é ouvida pelo profeta nesse diálogo. E logo em seguida vem a interpretação dos versículos 15 ao 26. Por fim, conclui-se no verso 27, com Daniel, digamos assim, lamentando não ter entendido tudo o que lhe foi apresentado. Especialmente a cifra de tempo, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Isso despertou curiosidades no profeta Daniel. Então temos que, pelo menos, entender, ainda que nesse curto período de tempo, qual seria o significado dessa cifra simbólica também. Então, destaques especiais para a figura do carneiro e do bode, chifre pequeno e a purificação do santuário, que aparecem nesse capítulo. O primeiro ponto a se observar, irmão, sobre Daniel capítulo 1 é o seguinte: ele começa dizendo: no ano terceiro do reinado de Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão, depois daquela que eu tivera a princípio. Note que o profeta escolhe explicitamente conectar a visão do capítulo 8 e a visão do capítulo 7, de pelo menos três formas. Primeiro, o mesmo rei é mencionado nas duas visões, o que não acontece em nenhuma outra parte do livro. Em nenhuma outra parte do livro nós temos o mesmo rei sendo mencionado em duas visões proféticas, ou em dois sonhos, ou o que quer que seja. Além disso, nós temos o mesmo método revelatório. No capítulo 8, Daniel tem uma razão, uma visão, e no capítulo 7, lembre-se que está em aramaico, Daniel também teve visões, ou reserve, como aparece lá. E por último, o terceiro link, Daniel diz explicitamente, depois daquela que eu tivera a princípio. Ah, irmão, mas por que você comenta isso? É relevante demais isso, irmãos, porque indica que não podemos entender o capítulo 8 sem antes entender o capítulo 7. Quando você for rever os assuntos aqui dessa live, ou rever os assuntos dessas palestras, recomendo enfaticamente que você estude o capítulo 7 e o capítulo 8 conjuntamente. Os críticos da visão adventista da profecia muitas vezes vão tentar desconectar os dois capítulos, mas isso é impossível, pois o próprio profeta os junta numa unidade. Também Daniel ambienta o capítulo 8 dentro de um espaço geográfico relevante. Ele diz que quando a visão lhe sobreveio, ele percebeu, ou parecia que estava na cidadela de Suzã, na província de Elão, próxima ao Ulai. Um detalhe curioso sobre essa segunda sessão de Daniel, irmãos, é que as visões que o profeta tem acontecem junto a rios. E no capítulo 8 é junto ao rio Ulai. Lá no capítulo 10, ele tem uma nova aparição angélica, mas junto ao rio Hidekel, ou o rio Tigre, como costumeiramente se traduz. E por que a menção à cidadela de Suzã é importante nesse contexto? É que essa cidade seria a futura capital de inverno do Império Medo-Persa. Os impérios na época tinham várias capitais, mas Suzã era uma capital especial para o Império Medo-Persa, pois era uma capital de inverno, uma capital sazonal, para onde eles iriam nessa época. Isso indica para nós que a profecia está caminhando. Enquanto nos capítulos 2 e 7 foi descrito a partir de Babilônia, o futuro do mundo aparece representado desde a época de Babilônia, aqui Babilônia já não aparece mais. A Medo-Pérsia é quem aparece em foco. Existem muitos motivos de por que Deus excluiu Babilônia na visão do capítulo 8, certo? Um dos motivos é que é bem provável que Deus já tivesse revelado o suficiente sobre Babilônia, nos capítulos 2 e 7. Portanto, não seria necessário acrescentar mais detalhes aqui. Mas outro motivo que você vai entender quando chegar no final do capítulo é que Deus restringe a visão a dois símbolos de relevância especial, que são o carneiro e o bode. É como se houvesse um número limitado de símbolos a serem usados aqui para que o foco do leitor ficasse direcionado a um evento especial.
Que evento especial nós conhecemos no Antigo Testamento, onde aparecia uma figura de um carneiro e a figura de um bode? E mais, dentro do contexto do santuário e da purificação do santuário. Lembrou alguma coisa na sua memória aí? Pois é, o dia da expiação. Então, não haveria lugar para a Babilônia ser representada aqui como um primeiro animal. Deus quis restringir o foco da profecia a esses dois símbolos. Além disso, nós temos aqui no capítulo 8, como o primeiro personagem que aparece, a figura do carneiro com 2 chifres. Eu recomendo que você leia esse capítulo com cuidado. Eu não vou poder parar em cada versículo do modo como eu gostaria, devido à nossa limitação do tempo. Mas o que dizem os versículos 3 e 4 do livro? Estou com a minha versão aberta no computador aqui, mas eu prefiro abrir a versão física, ler com os irmãos, porque ela está na versão Almeida Revista Atualizada, que é a visão que a maioria de nós usamos. Versos 3 e 4 falam: Então levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio Ulai estava um carneiro que tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro. O mais alto subiu por último. Que nós vamos usá-lo daqui a pouco, tá? Nenhum dos animais lhe podia resistir. Nem havia quem pudesse livrar-se de seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade e assim se engrandecia. É importante demais, irmãos, entender que o capítulo 8 se divide também, ele mesmo, em 2 porções. A porção da visão, que Daniel enxerga, e a porção da interpretação, que o anjo assistente fornece. Lá na interpretação, no verso 20, o anjo fornece para nós o significado do que seria o carneiro com os 2 chifres. Lá no verso 20, o anjo diz explicitamente: aquele carneiro com 2 chifres que você viu são os reis da Média e da Pérsia. Portanto, temos que entender a simbologia que é aplicada aqui. Primeiro, veja os detalhes, né? 2 chifres no carneiro, um mais alto que o outro, e o mais alto subiu por último, além das 3 marrabas. Tem-se identificado isso aqui como uma referência à Medopérsia, não só pela menção explícita que o anjo faz, mas também pelos símbolos anteriores que apareceram na profecia. Você percebe que na profecia do capítulo 2, o reino representado pelo peitoral e os braços de prata é um reino dual. Esse é um detalhe que você precisa retornar no capítulo 2 para entender. Babilônia é o reino que é representado lá no capítulo 2 por uma única porção anatômica, fala-se apenas da cabeça. Mas quando se fala do Segundo Império, disse que ele é representado pelos braços e o peito, o peitoral de prata. Daniel menciona 2 porções anatômicas, tá? Mas isso não acontece também com relação ao ventre e aos quadris de bronze? Ou as pernas e os pés de ferro? Acontece também. Isso é um detalhe para você explorar com mais atenção lá no capítulo 2. Então já se indica desde o capítulo 2 que o Segundo Império é um império dual. Assim também a figura do urso que aparece nesse capítulo 8, no capítulo 7, perdão, disse lá que ele manca sobre um de seus lados. Por que manca sobre um de seus lados? Evidentemente porque tínhamos ali um império que tinha natureza dual, Média e a Pérsia, unidas juntas numa coalizão, certo? Então, os 2 chifres aqui representados não são por acaso, tá? Como nós já vimos, a Babilônia não aparece nesse capítulo 8, pelas razões que eu já apresentei e algumas outras. Por que o texto diz, irmãos, que o chifre maior subiu por último? Aqui é um ponto importante a se atentar. Quando estudamos a história dessas nações, percebemos que a Média e a Pérsia, povos e nações que ficavam ali no planalto do Irã, aproximadamente, tinham uma relação de suzerania e vassalagem. O que é isso? Havia um reino superior e um reino inferior que lhe era servo, vassalo. A Média era a suzerana da Pérsia, sua vassala. Mas como havia também relações familiares entre esses reinos, eles se uniam através de casamentos, Astíages era avô, em um certo momento da história, de Ciro II. Astíages, o rei da Média, Ciro II, o grande, rei da Pérsia.
Porém, na Batalha de Ecbatana, em 550 a.C., acontece isso que vocês visualizaram. As relações se invertem. Ciro consegue vencer o seu avô e assim tornar-se uma nação superior à média. Por isso, o chifre maior, Pérsia, sobe depois, sobe por último, que também é indicado ali pelo urso mancando sobre um dos seus lados, certo? Além disso, irmãos, o carneiro dá amarradas em 3 direções. Diz que dá amarradas para o oeste, uma representação de uma das conquistas do poder medo-persa, Lídia. Temos também uma das suas conquistas como sendo amarrada para o norte, Babilônia, e, por último, amarrada para o sul, conquista do Egito. Observe que, vendo os pontos em que o carneiro está amarrado, conseguimos descobrir sua origem. Só falta um desses pontos aí, né? É justamente o Oriente, é de onde se origina o carneiro. Isso é representado, irmãos, na história pelos reis aquemênidas, a dinastia aquemênida, os reis persas em especial. Obviamente que os reis medos também estavam envolvidos, a própria profecia de Jeremias, capítulo 51, verso 11, diz que Deus despertou o espírito dos reis medos para virem e derrotarem a Babilônia. Mas o que há de preeminente nessa época da história eram os reis persas. Eles formavam o Império Dual, mas um deles era superior. E a dinastia dos reis aquemênidas foi importante demais, inclusive para a profecia bíblica, tá? Primeiro, por Ciro II, Ciro o Grande, que é quem provoca a derrocada de Babilônia e emite o decreto de libertação dos judeus para que eles retornem sua terra para reconstruírem o templo. Temos depois Dario I, importante demais para as profecias bíblicas, ambos mencionados lá no livro de Esdras. E temos Xerxes I, você deve se lembrar dele como o Assuero, que aparece lá no livro de Esther, né? E Artaxerxes I, ou Artaxerxes Longínquo, que tem um dos braços maior do que o outro, que também é relevante para nós em termos da profecia bíblica, especialmente quando você for estudar o capítulo 9. E, por último, de reis relevantes na dinastia dos reis aquemênidas, temos Dario III, que é o rei que, vamos dizer assim, perde o império para a nação seguinte, a nação sucessora dos greco-macedônicos, ou a Grécia, como costumamos chamar geralmente, certo? Observe que eu não estou detalhando tanto com relação às partes históricas do capítulo 8, certo? Eu estou pressupondo aqui que você já viu um pouco disso no capítulo 2, no capítulo 7. Se tivéssemos mais tempo, poderíamos parar com bem mais detalhes sobre as batalhas que ocorreram, sobre o que exatamente aconteceu, para que a Medo-Pérsia chegasse ao auge do seu poder. Mas logo em seguida, também na profecia do capítulo 8, nós temos um bode que aparece em contraposição ao carneiro. Veja comigo os versículos que tratam da atuação dele. Versos 5 até ao 8, eles dizem assim, ó: Estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre a terra, mas sem tocar o chão. O bode tinha um chifre notável entre os olhos, dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Viu chegar perto do carneiro e, enfurecido contra ele, feriu-o, lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode lançou por terra e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos dos céus. Quando vamos também, irmãos, à parte da instrução angélica sobre os símbolos da profecia, lá é descrito para nós quem seria o tal bode que aparece com um grande chifre, com os 4 chifres aqui. Eu quero ler com você. Veja comigo o que é que diz lá na porção da interpretação, nos versículos 21 até ao 22. Se fala assim: Mas o bode peludo é o rei da Grécia. O grande chifre entre os olhos é o primeiro rei. O tecido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo.
mas não com força igual a que ele tinha. Há um detalhe importante que deve se observar. A profecia, ela nunca tem um caráter personalista. Ela não enfoca indivíduos em particular. Por isso, você precisa entender que quando se menciona reis ou rei, simbolizados pela figura de chifres, estamos tratando de impérios e não de pessoas, certo? Quando no versículo 20, por exemplo, se diz que os dois chifres são os reis da Média e da Pérsia, não se tratam de duas pessoas em específico, mas de toda a dinastia imperial dos reis medos e persas. O mesmo é verdade com relação ao grande chifre, que é o primeiro rei. Não se trata de um indivíduo único, mas da dinastia deste indivíduo, certo? Por que eu estou dizendo isso? Porque o mais comum de se ouvir é que o grande chifre trata-se de Alexandre o Grande. Isso não está errado. É verdade. Trata-se de Alexandre o Grande, mas não apenas dele como indivíduo em particular, e sim da sua casa dinástica. Portanto, irmãos, ao dizer que temos aqui um primeiro rei, trata-se do Alexandre o Grande, trata-se, após a sua morte, de seu filho póstumo que nasce, filho que ele teve com Roxana. Trata-se também ali de seu meio-irmão, de sua casa dinástica, que infelizmente não pôde assumir o poder por ter problemas mentais, vamos dizer assim, e não apenas um indivíduo em específico. Irmão, mas por que você está insistindo nesse ponto? É que quando formos tratar da figura do chifre pequeno, veremos que a interpretação majoritária entre os irmãos evangélicos é que se trata de uma pessoa. Mas pela própria natureza, o símbolo chifre não pode ser uma pessoa. Tem que ser uma casa dinástica. Tá? Isso também é verdade com relação aos 4 chifres. O que acontece para que o grande chifre do bode se tornasse notável e, inclusive, ferisse o carneiro, pisasse o carneiro a pés? Trata-se aí de uma profecia das conquistas de Filipe II, que era o pai de Alexandre o Grande, e do próprio Alexandre Magno. Alexandre III o Grande entra em confronto com Dario III também. Aquele penúltimo rei da dinastia dos Aquemênidas que eu mostrei, você deve lembrar dos slides anteriores. Quando eles entram em confronto, em 3 momentos da história, ocorre uma batalha decisiva em Arbela, ou Galgamela, como aparece em algumas fontes históricas, mais ou menos ali pela região do Iraque, que conhecemos hoje. Essa batalha acontece em 331, fazendo com que Alexandre, tendo um exército menor do que o de Dario III, consiga vencê-lo através da estratégia militar. Cumprindo então a profecia bíblica de que o bode, com seu furioso poder, derrotaria o carneiro. Muito curioso que é o único poder, irmãos, em todo o livro de Daniel, que se diz explicitamente, e foi-lhe dado domínio. Isso aparece lá no capítulo 2, veja como interessante, né? Se trata ali no capítulo 2, a respeito do ventre dos quadris de bronze. Essa mesma expressão é repetida. Deixa eu encontrar aqui. O texto fala, no verso 39 do capítulo 2, um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O capítulo 7 também diz que foi-lhe dado domínio. Expressões semelhantes se repetem lá no capítulo 11. De fato, o bode peludo que aparece aqui representa um reino que teve vasta expansão e rápida. Por isso o bode também aparece voando, sem tocar o chão, atingindo a figura do carneiro. Logo depois disso, irmãos, nós percebemos que a profecia diz que o grande chifre se cresce tanto que ele se quebra. E 4 reinos se levantam desse mesmo povo, conforme a descrição lá do versículo 22. Veja que o anjo e o próprio Daniel, ao escrever, coloca de forma intercambiável a palavra rei ou a palavra reino. Como assim, irmão Jasso? É que você pode utilizar tanto a palavra rei como a palavra reino para descrever a mesma coisa, mostrando que a profecia lida com entidades coletivas de poder e não indivíduos em particular. Quem são esses 4 chifres? É uma referência às 4 casas dinásticas de Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco, os 4 sucessores de Alexandre o Grande, que assumiram o seu reino, o seu território,
alguns anos depois da sua morte. Os 4 sucessores, ou diádocos, como aparece na língua grega, deram continuidade ao reinado de Alexandre, mas não com o mesmo poder que ele tinha. Uma profecia bem descreve. Cassandro e Lisímaco, irmãos, infelizmente não tiveram muito prosseguimento ao longo da história, pois o reino deles foi rapidamente, vamos dizer assim, fagocitado, engolido pelos outros. Mas a Guerra dos Diádocos aconteceu, onde eles disputaram por territórios que pertenciam a Alexandre o Grande. Então, Cassandro e Lisímaco ficaram, durante algum breve tempo, eles e as suas casas dinásticas, respectivamente com esses locais. Cassandro com a Macedônia e Lisímaco com a Trácia e o noroeste da Ásia Menor. Já Seleuco e Ptolomeu, que formam 2 casas dinásticas mais duradouras e mais importantes até para Daniel, capítulo 11, ficaram, respectivamente, com a Síria e a Babilônia, Ptolomeu com o Egito. Nós temos em mapa uma versão, uma visualização geral aí das regiões que eles assumiram. Observem que há nesse mapa uma quinta figura, Antígono, mas ele não é representado na profecia bíblica. Por que não, irmão? Ele não é representado porque ele quis colocar debaixo de sua figura todo o reino conquistado por Alexandre o Grande, mas logo foi destruído, logo foi eliminado pela coalizão de Cassandro, Lisímaco e Seleuco. Os 3 diádocos se reuniram contra Antígono e logo lhe abafaram o poder, fazendo com que ele não fosse representado na profecia bíblica. Note como os detalhes das profecias se complementam. Enquanto o carneiro aparece aqui com 4 chifres, o leopardo aparece lá no capítulo 7 com 4 cabeças. Então, a figura do bode, perdão, eu havia dito carneiro, a figura do bode com os 4 chifres representa a mesma coisa que o leopardo ou guepardo, dependendo da versão que você esteja lendo, com 4 cabeças, tá? O fato de que o bode voa sobre a terra também é simbolizado pela figura veloz do leopardo, no capítulo 7, inclusive com 4 asas de ave nas costas. Perfeito encaixe entre essas profecias, o que justifica Daniel ter conectado os 2 capítulos. Isso também será relevante, irmãos, quando tratarmos da figura do chifre pequeno, logo a seguir, tá? Pois se não é possível separar esses 2 textos, quer dizer que há alguma conexão entre as 2 imagens do chifre pequeno. Como alguns pensam que o chifre pequeno indica algo no capítulo 7, mas outra coisa no capítulo 8. Isso é até mesmo comum no mundo evangélico, em certos círculos de interpretação profética. Vamos adiante, tá? E agora, sobre a figura do chifre pequeno. O que temos a dizer sobre ele? Primeiro, vamos ver o relato de suas atividades. Né? Comece lendo aí comigo, no capítulo 8, os versículos 9 até o 12. Esses detalhes que eu estou passando para os irmãos aqui, eles obviamente podem ser complementados, podem ser mais detalhados, mas vamos nos ater a eles para que também possamos ganhar tempo. Quis passar pela figura do carneiro e do bode mais rápido para que a gente pudesse se concentrar na figura controversa do chifre pequeno. Com relação ao carneiro e ao bode, irmãos, o que eu descrevi até agora é ponto comum entre nós e os evangélicos, certo? Quando eu digo evangélicos aqui, não é nos excluindo do ponto de vista evangélico. Você lê o Tratado de Teologia Adventista, você vai ver que nós nos consideramos também uma denominação evangélica, de certa forma. Pegamos o evangelho, cremos na palavra de Deus, na encarnação de Jesus. Mas eu me refiro aqui aos irmãos evangélicos e outras denominações que não aderem ao historicismo como corrente de interpretação profética. Okay? Veja o que é descrito nos versículos 9 ao 12, que aqui começam as controvérsias entre nós e outras correntes. De um dos chifres, pelo menos é assim que consta a Almeida Revista e Atualizada, a palavra chifres não aparece aqui, tá, irmãos? O texto diz literalmente assim: de um deles saiu um chifre pequeno. E se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa.
cresceu até atingir o exército dos céus. Alguns do exército das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário. A palavra sacrifício também não consta nesse texto na língua original. O texto diz literalmente, dele, do príncipe, tirou o diário e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue com o diário por causa das transgressões. E deitou por terra a verdade e o que fez prosperou. Aqui estão descritas as atividades do chifre pequeno, pelo menos na visão. Quero que você observe também o que é dito sobre ele na porção da interpretação. Veja o que é dito no verso 23 em diante. Mas no fim do reinado, no caso do reinado dos 4 chifres, das 4 casas dinásticas, no fim do reinado delas, quando os prevaricadores acabarem, se levantará um rei de feroz catadura, especialista em intrigas. Note mais uma vez como o rei não se refere a um indivíduo em particular, mas a um conjunto, a um império. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprouver. Destruirá os poderosos e o povo santo. Por sua astúcia nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano. No seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem o esforço de mãos humanas. É até aqui que o anjo vai interpretando a figura do chifre pequeno. Há muitos detalhes aqui que precisamos dar atenção. Esses versos, irmãos, são alguns versos de mais difícil tradução de todo o livro de Daniel, tá? E, inclusive, há até algumas controvérsias com as quais precisamos lidar se quisermos estar munidos, entendermos a visão como um todo, tá? Vamos adiante, então. A primeira pergunta com a qual precisamos lidar é se Antíoco IV Epifânio é o chifre pequeno. Eu havia antecipado para vocês que alguns interpretam o chifre pequeno como sendo uma pessoa, Antíoco. O que dizem eles? A maioria dos intérpretes católicos e evangélicos pensa o seguinte: como a Grécia estava dominando, representada pelo bode e os seus 4 chifres, de um dos chifres do bode grego, de um daqueles 4, sai um chifre pequeno. Esse chifre pequeno persegue o povo de Deus na época da Grécia. Esse chifre pequeno também atenta contra o santuário de Deus, atenta contra o sacrifício diário e atenta contra até mesmo o sumo sacerdote, o príncipe do exército. Entende-se, então, que a única figura que teve essas atividades, sendo uma figura grega, que perseguiu o povo de Deus, que atentou contra o santuário, que seria Antíoco IV Epifânio. Esse rei fazia parte da dinastia Seleucida. Lembra dos descendentes de Seleuco? Essas 2 dinastias, irmãos, os Ptolomaidas e os Seleucidas, são importantes demais para a profecia de Daniel, tá? Da dinastia dos Seleucidas, os reis eram chamados ou de Seleuco, Seleuco I, II, ou de Antíocos, Antíoco III, Antíoco IV, como é o caso da figura. Já lá na dinastia dos Ptolomaidas, nós tínhamos os Ptolomeus, quando eram homens, né? E as Cleópatras, quando eram mulheres que ascendiam ao trono. Aquela Cleópatra que aparece lá na época de Roma, né? E se envolve em alguns casos importantes lá, ela era da dinastia dos Ptolomaidas. Pois bem, com relação a Antíoco IV Epifânio, irmãos, nós poderíamos levantar algumas razões que são colocadas a favor dele ser o chifre pequeno. Precisamos entendê-las para respondê-las. Primeira razão, ele é um rei da dinastia Seleucida. Então, se você entende que o chifre pequeno saiu de um dos 4 chifres do bode grego, ele também seria grego. E, especificamente, daquele chifre Seleucida. Também se pode dizer que ele cumpre a profecia porque perseguiu os judeus. O texto bíblico fala que este chifre persegue ou vai contra o exército das estrelas
e deita os exércitos por terra e os pisa. É quase universal o entendimento de que aqui se fala de um ataque contra o povo de Deus. Na própria interpretação, o anjo diz que ele destruirá os poderosos e o povo santo. Então, entende-se que Antíoco cumpriu esse requisito da profecia. Também se diz que ele cumpre por ter retirado o sacrifício diário. Em certa época, Antíoco, com suas políticas de helenização radicais, era isso, irmão Jason, era a tentativa de impor a cultura grega a todo custo sobre os povos dominados. Antíoco, que era um rei grego, promoveu essa helenização radical contra os israelitas na época, contra os judeus. E, como parte desse processo, ele impede os judeus de realizarem sacrifícios, coloca um altar a Zeus sobre o altar de sacrifícios judeu. Você deve lembrar do altar de sacrifício, né? Lá do santuário, aquele altar de bronze que ficava do lado de fora, a grelha. O Antíoco IV, ele coloca uma referência à ação. Entende-se, então, que chifre pequeno, o Antíoco IV, ele coloca uma estátua de Zeus ali acima do altar de sacrifício, retirando ali, impedindo o sacrifício diário durante o período em que esteve acontecendo essa controvérsia. Também se diz que ele cumpre o requisito de matar o sacerdote Onias III, que seria o príncipe do exército nessa visão. E que ele profanou o templo, por isso o templo precisaria ser purificado depois de 2.300 tardes e manhãs. O período em que Antíoco Epifânio esteve em atividade contra os judeus é este, que eu coloquei para vocês no slide. O 15º dia do 9º mês do ano 145, temos isso em fonte histórica, certo? Até o 25º dia do 9º mês do ano 148. Observe que são aí exatos 3 anos e alguns dias, 3 anos e 10 dias, aproximadamente. Isso vai ser importante para interpretarmos se a figura de Antíoco cumpre ou não o requisito da profecia. Vamos lá. Por que Antíoco, apesar de essas razões serem interessantes do ponto de vista preterista, né, de quem interpreta a profecia como se esgotando toda no passado, porque, apesar disso, ele não pode ser o chifre pequeno do capítulo 8. Vamos aqui listar algumas razões. Primeiro, a natureza do símbolo chifre. Chifres indicam reinos, e não indivíduos em particular. Logo, o chifre pequeno tem tudo para ser considerado um coletivo de pessoas, e não alguém específico, personalista, individualizado. Já poderíamos descartar um tipo a partir daqui. Poderíamos procurar um reino na história que fez isso, e não alguém em específico. Também podemos colocar, irmãos, como uma razão contra a identificação de Antíoco IV Epifânio aqui, a grandeza comparativa do chifre pequeno. O que eu quero dizer com grandeza comparativa? É que os símbolos precedentes na profecia, eles se engrandecem gradativamente. Por exemplo, se diz a respeito do carneiro, nos versos da visão, que ele se engrandecia. Isso faz uso lá do verbo gadal. Quando se trata a respeito do bode, também se fala que ele se engrandecia e que se engrandecia sobremaneira. Mais uma vez o verbo gadal aparecendo. Agora, quando tratamos do chifre pequeno, a descrição de seu engrandecimento é bem maior. Primeiro, o verso 9 diz que ele se tornou gadalo, se engrandeceu, meod gadalo, se engrandeceu muito para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Também diz que ele, gadalo, cresceu até atingir o exército dos céus, atingiu o príncipe do exército. O próprio anjo usa o verbo quando interpreta quem é o chifre pequeno, lá no final do capítulo. Você percebe que seria muito incoerente, irmão, utilizar o verbo gadalo para descrever o crescimento de reinos. Poucas vezes, mas aí usar 4 vezes para falar de uma única pessoa. O chifre pequeno é comparativamente maior do que os símbolos anteriores da profecia. Antíoco IV Epifânio não chegou nem perto de se tornar tão grande quanto o Império Medo-Persa, muito menos com relação ao Império Grego, do qual ele mesmo fazia parte. Ele não se engrandeceu a esse ponto, nem se engrandeceu muito. Claro, suas políticas, nós podemos dizer até mesmo que foram medíocres. Suas expansões, a quantidade de território conquistada e o tempo durante o qual ele permaneceu com esses territórios em sua posse foi muito curto. Tá? Eu não quero detalhar os pontos históricos aqui para os irmãos, para que possamos ganhar um pouco mais de tempo, mas isso é simplesmente impedido pela descrição dos versos bíblicos. O Antíoco não pode ser tão grande quanto os reinos anteriores. As conquistas muito mal sucedidas ou pouco bem sucedidas de Antíoco são de se levar em conta. Observe, por exemplo, o tempo em que ele permaneceu, até mesmo em Jerusalém, que não era um reino grande, o tempo em que ele permaneceu contra os judeus, 3 anos. O que é isso em termos de impérios que têm extensão transsecular, que ultrapassam séculos? No caso de Babilônia, no caso da Medo-Pérsia, não se pode tratar aqui de Antíoco Epifânio.
Quando falamos também das atividades antitemplo do chifre pequeno, Antíoco não se encaixa na descrição da profecia. Primeiro, note que o texto bíblico diz, lá no versículo, ainda de Daniel 8, né? Veja comigo esse detalhe, diz no versículo 11 que ele se engrandece até o príncipe do exército e deita o lugar do santuário abaixo. Nem de longe Antíoco fez isso. A palavra para lugar aqui é makon, que significa base, fundamento. Antíoco Epifânio não chegou sequer a destruir o santuário de Jerusalém. Ele não destruiu o fundamento, o makon do santuário. O uso dessa palavra em outras partes do Antigo Testamento pode nos indicar isso. Veja, por exemplo, o que Salomão profere em sua oração da dedicação do templo. Ele diz: na verdade, edifiquei uma casa para a tua morada, makon, lugar para a tua eterna habitação. Referindo-se aí ao santuário terrestre. Antíoco destruiu o santuário terrestre? Não. Mas teve um outro poder na história que fez isso. Quem foi o poder? Lembra-se que estamos aqui falando de um poder que veio depois de Babilônia, certo? Qual foi o poder depois de Babilônia que destruiu o fundamento do santuário israelita? Ora, obviamente Roma. Roma, em sua fase pagã, Roma imperial, destruiu o templo judeu no ano 70, cumprindo a especificação da profecia do capítulo 8. Então, se nós estamos tentando aqui desbastar, retirar a figura de Antíoco IV Epifânio, já temos um substituto à altura. O império coletivo, vai descendo a natureza de Chipre, de Roma, com conquistas grandiosas que destrói o santuário. Já estamos caminhando na direção de verificar esse símbolo. Mas não para por aí. Pois o termo makon também se refere ao santuário celestial. Na mesma oração, Salomão profere: ouve tu nos céus, o lugar da tua habitação. Makon aparece mais uma vez aí. A prece do seu povo, né? A súplica do seu povo, e faz-lhe justiça. Irmãos, além de Antíoco não ter destruído o santuário terrestre, ele não fez nenhum ataque direto ao santuário celestial. Mas Roma fez? Sim, Roma fez. Mas não em sua fase pagã, e sim na fase eclesiástica que se seguiu. E sim na fase papal, onde o papado se uniu ao poder imperial, ao braço armado do Estado, para fazer valer sua vontade contra aqueles que discordassem de sua doutrina. E não apenas isso, mas também ocultou das pessoas a verdade de Jesus como mediador único e intercessor no santuário celestial. Desse modo, Roma pode até não ter ido até o céu atacar Jesus pessoalmente lá, mas conseguiu remover o fundamento do santuário. Conseguiu ofuscar das pessoas Jesus como príncipe do exército, príncipe do santuário celestial, intercedendo pelo seu povo. Além disso, a palavra makon também pode ser usada no sentido mais abstrato, fundamento, né? Como notamos lá no Salmo 89. Justiça e direito são o makon, fundamento do trono de Deus. Nesses dois últimos sentidos, Roma papal conseguiu desferir um ataque contra o santuário celestial. Bom, o fator tempo também é relevante. O texto de Daniel capítulo 8 acrescenta para nós uma cifra de tempo. Veja comigo o que é dito nos versos 13 e 14, que nós não lemos ainda. Ele fala: depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão? Lembre-se, não aparece a palavra sacrifício aqui. A visão do diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o exército, o santuário e o exército, a fim de serem pisados. Detalhe, também não aparece a expressão aqui, na qual. Verso 13, lê literalmente assim, irmãos, no texto hebraico. Até quando durará a visão, o sacrifício diário, a transgressão assoladora, a entrega do santuário e do exército, a fim de serem pisados. O santo que conversa aqui está listando atividades que aconteceriam no tempo da visão. E a resposta no verso 14 é: ele me disse até 2.300 tardes e manhãs que o santuário será purificado. Você percebe que a atuação do chifre pequeno ocorre dentro desse intervalo do tempo? Não se menciona aqui, irmãos, se a atuação do chifre pequeno é coextensiva, acontece ao mesmo tempo em que todo o período das 2.300 tardes e manhãs. Mas certamente está dentro. Pressupõe-se aqui que o chifre pequeno atua por um grande período de tempo, e não apenas por 3 anos, como foi a atuação de Antíoco contra o povo de Deus. Na tentativa de fazer se encaixar, o que é que os nossos irmãos evangélicos e católicos fazem? Eles dizem o seguinte: olha, se você pegar 2.300 tardes e manhãs, isso vai dar um pouco mais do que 6 anos. Aí Antíoco não cumpriria a visão profética, mas você precisa fazer um cálculo matemático aqui, eles vão dizer. O texto fala de tardes e manhãs, o que era o sacrifício da tarde e o sacrifício da manhã. Então, divida os 2.300 tardes e manhãs por 2 e você terá 1.150 dias, já que era oferecido a cada dia um sacrifício à tarde e um sacrifício pela manhã.
temos pelo menos dois problemas com entender o verso assim e entender que Antíoco é o cumprimento disso. Primeiro problema, irmãos. A opressão de Antíoco contra os judeus não durou 1150 dias. Faça as contas na calculadora depois. Você vai perceber que 1150 dias são mais de 3 anos. Mais do que 3 anos e 10 dias, especificamente, que foi o reinado de Antíoco. Logo, ele não pode cumprir a especificação desse modo. Em segundo lugar, observe que não podemos inferir aqui que o número 2300 deveria ser dividido por 2. Quando, por exemplo, eu falo para você que você tem... Vou usar um exemplo trivial aqui para que você consiga entender. Eu lhe dou 5 maçãs e 5 laranjas. Será que eu posso dizer, nesse caso, que você tem 10 maçãs e laranjas? Não faria nenhum sentido, né? O numeral 10 não poderia se aplicar simultaneamente a maçãs e laranjas, de modo que você pensasse, então tenho que dividir por 2, porque aí vai ser 5 laranjas e 5 maçãs. Mas poderia ser qualquer combinação de números. Eu poderia ter lhe dado 1 maçã e 9 laranjas, ou 7 maçãs e 3 laranjas. Será que faria sentido eu somar esses dois números e totalizar em 10? Irmão, mas por que você está dizendo isso? É que dizer, irmãos, que eu tenho 2.300 tardes e manhãs não me autoriza a dizer que são 1.150 sacrifícios da tarde e 1.150 sacrifícios da manhã. Simplesmente não se encaixa, não há lógica nessa operação matemática. E uma razão adicional que pode ser oferecida, deve ser oferecida, quando alguém nos pergunta, é a seguinte. Com relação aos sacrifícios da tarde e da manhã, eles nunca são listados nessa ordem. É sempre o contrário. Sempre se fala sacrifício da manhã e da tarde. Faça uma busca nos livros de Êxodo e Levítico depois. Você vai verificar que quando se trata daquele sacrifício que acontecia diariamente, um era realizado pela manhã e pela tarde. E eles são sempre mencionados nessa ordem, nunca na ordem inversa. Portanto, tratam-se aí de 2.300 dias, literais mesmo, tá? Na linguagem da visão. 2.300 dias. Evidente que quando traduzimos a linguagem literal da profecia, retirando dos símbolos para entender na realidade, nós vamos entender que o símbolo de 2.300 dias são, na verdade, 2.300 anos na história. Ou seja, tratam-se aqui de dias proféticos. Nem de longe a atuação de Antíoco IV Epifânio chega perto dos 2.300 anos da profecia. Tá? Então, vamos seguir um pouco mais. Além disso, temos que considerar o fator origem. Quero tratar disso aqui com os irmãos, apesar de ser um tópico linguístico um pouco mais complicado, mas acho que é possível tratarmos nesse curto período de tempo. Mas abra sua mente, certo? Se você estiver cansado, eu acredito que essa transmissão irá ao ar de manhã, então você deve estar aí com a mente fresca para isso. Beba uma água, tome um pouco de ar puro, para que você consiga entender um pouco dessa discussão gramatical que aconteceu. Tá? O texto hebraico, como eu havia mencionado para os irmãos, não menciona a palavra de um dos chifres no verso 9. Note o que acontece aqui. No verso 8, nós temos a descrição de que o grande chifre se quebra. No seu lugar saem 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. O tradutor, na tentativa de gerar sentido no texto, colocou a palavra chifres logo em seguida aqui. De um dos chifres sai um chifre pequeno. Por que ele fez isso? É porque o texto original só diz literalmente de um deles. Os tradutores, evidentemente influenciados pela visão de que Antíoco IV Epifânio vem de um dos 4 chifres, colocaram essa visão na sua tradução. Eu não estou dizendo que eles fazem isso por malícia ou maldade, certo, irmãos? Apenas o ponto de vista deles. Mas colocaram um detalhe aqui de que o chifre pequeno sai de um dos 4 chifres. Mas há 2 pontos importantes sobre esses versos. Primeiro, a palavra chifres não aparece nem no final do verso 8, nem no começo do verso 9. Como é que se lê o texto? Ele se lê literalmente assim. E na sua força quebrou-se o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 notáveis, ou 4 magníficos, para os 4 ventos dos céus. Se você pegar algumas versões católicas da Bíblia, por exemplo, você verá essa tradução do modo como eu expressei aqui. Tá? Eu não tenho certeza se a Bíblia de Jerusalém faz isso, mas é digno de nota observar lá depois. Qual a relevância do que estamos querendo apontar aqui? É que o chifre pequeno não vem de um dos 4 chifres gregos. Ele não é, necessariamente, um chifre de origem, de natureza grega. Como podemos mostrar isso para quem nos pergunta? Aqui está o texto hebraico, certo? Não se assuste, você precisa compreender um pouco essa discussão. Não precisa saber falar o hebraico com profundidade, não precisa ser fluente na língua para entender alguns detalhes dela. O texto hebraico, irmãos, começa aqui em cima e você pode lê-lo da direita para a esquerda.
texto estaria dizendo literalmente assim, no verso 8. Mas em poder foi quebrado o chifre grande, e subiram notáveis 4 em seu lugar, para 4 ventos dos céus. É assim que consta. Agora, algumas palavras desse verso 8 precisam ser entendidas como masculino ou feminino. Eu coloquei aqui em vermelho, todas as palavras que aparecem com gênero feminino no texto hebraico. Aí você vai olhar e vai dizer, mas irmão, a palavra chifre é uma palavra feminina em hebraico? Sim. Os notáveis, que Daniel também virem saindo, viu sair do bode, também é uma palavra feminina. A palavra ventos também é feminina. Apenas a palavra céus, ou dos céus, aqui, é que é masculino. Nós poderíamos fazer aqui uma adaptação da tradução para expressarmos melhor a natureza masculina e feminina dessas palavras. Vamos colocar assim. Releia o verso agora, né? Mas em poder foi quebrada a ponta. A ponta qual? A grande. Aquela que estava no bode, ponta grande. E subiram notáveis 4 em seu lugar para as 4 ventanias. Eu substituí aqui, irmãos, a palavra chifre pela palavra ponta, porque é feminina, e a palavra ventos pela palavra ventanias, porque também é feminino, para que fique melhor encaixado com o que está no texto. As ventanias dos céus. Certo, irmão, eu não estou entendendo até onde você quer conduzir isso. O que exatamente você quer expressar? Eu quero que você perceba o problema gramatical que temos aqui e como podemos solucioná-lo. O texto do verso 9, que fala do chifre pequeno, diz assim, ó, e de um deles saiu um chifre da pequenez, um chifre da mediocridade, um chifre pequeno, como nós costumamos dizer. Se nós prestarmos atenção nos gêneros dessas palavras, você também perceberá que existem masculinos e femininos aqui. A palavra aqui no hebraico ela é feminina. E a palavra chifre também é feminina, só que a palavra deles é masculina. Se fôssemos ler o texto, então, seria assim, ó, e de uma deles saiu uma ponta. Qual o problema que é gerado aqui? O problema gramatical desses dois versos, irmãos, é a ambiguidade do uma. A que se refere o uma? De onde sai o chifre? O substantivo ponta, na maioria das versões chifre, é feminino no hebraico. Mas o substantivo ventanias, ventos dos céus, também é feminino. Releia você mais uma vez aí com cuidado, se necessário volte o vídeo, reveja, para que você perceba o problema do verso 9. O texto está dizendo que o chifre pequeno sai de um dos ventos dos céus ou de um dos 4 chifres. O texto indica para nós que o chifre pequeno vem de uma das direções da bússola, ou seja, de um dos 4 ventos, de um dos 4 pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, ou o texto quer dizer que, na verdade, o chifre veio de um dos chifres gregos, de um daqueles 4 chifres. Esse é o problema com o qual precisamos lidar. E ainda há um problema adicional. A ambiguidade que acontece aqui é aumentada porque o pronome deles, o texto fala, né, de uma deles, é masculino. O que geraria um problema aqui gigantesco. Quando o texto está dizendo que o chifre pequeno sai de um ou uma deles, não se refere nem à ponta e nem às ventanias. Então você vai pensar, mas afinal, irmão, o que você está querendo dizer? O que é que Daniel quis dizer, na verdade? O chifre saiu de onde, afinal de contas? Vamos observar aqui uma possível solução para esse problema, irmãos. Quando nós lemos o texto hebraico de Daniel 8, tanto nos versos 8 e 9, nós percebemos algo que está conectado ali no final do verso 8 e no começo do verso 9. É que, como eu disse para os irmãos, o substantivo ponta, ou ponta pequena, ele não aparece explicitamente no final do verso 8. Ele aparece, como a gente diz na linguagem, apenas de modo elíptico. Está escondido. Uma das 4 pontas notáveis, ou os 4 notáveis. E o substantivo ventanias assume a forma feminina nesse verso. Nós poderíamos encaixar, então, o final do verso 8 com o começo do verso 9 da seguinte maneira. Os 4 chifres foram cada um para as 4 ventanias dos céus, e de uma das ventanias dos céus é que veio o chifre pequeno. Então, o uma nesse verso, de fato, se referiria às ventanias. Não pode se referir aos 4 chifres, pois a palavra chifres no plural nem aparece no verso anterior. Mas e o deles, irmãos? A quem se refere o deles? Se refere aos céus, e não aos chifres ou às ventanias. Isso geraria um encaixe perfeito entre o final do verso 8 e o começo do verso 9. Em outras palavras, o chifre pequeno vem de uma das ventanias deles. Deles quem? Os céus. Aumenta-se aqui, irmãos, a probabilidade disso pelo fato de que as palavras passam até mesmo pelo que nós chamamos de uma aliteração aqui.
elas encerram com as mesmas letras no texto original. Então, quando o texto fala Ruhot Hashamayim, ventanias dos céus, isso se encaixa com o que está no começo do verso 9. Ahat Mehi, ou seja, uma deles. Essa aliteração aqui conecta essas palavras, se encerrando pela mesma letra, gerando uma sonoridade na língua hebraica. Então, irmãos, com essa possível solução, nós podemos descartar a ideia de que o chifre pequeno emerge do poder grego. Podemos descartar a noção muito comum no seio evangélico de que o chifre pequeno teria origem na dinastia de Seleuco. Não faria nenhum sentido se nós entendermos os dois versos desse modo. Tá? Mas tem mais ainda. É que o termo para saiu, nesse verso, sequer indica origem histórica. Como assim, irmão? É que o verbo yatsar, o verbo para sair aqui, não indica origem histórica. O capítulo 8, irmãos, não está preocupado em dizer para nós onde o chifre pequeno se originou historicamente. Como assim? O verbo yatsar significa origem, ou melhor, significa movimentação militar. Se Daniel quisesse falar de origem histórica, ele usaria o verbo alar, que inclusive já foi usado nesse capítulo 2 vezes. Lembra lá no verso 3, quando diz que um dos chifres subiu? Por último, ali ele está falando da origem histórica do chifre. O chifre emerge na cabeça do carneiro porque o poder persa e o poder medo surgiram na civilização do carneiro, a civilização do Planalto do Irã. Já no versículo 8 também se fala que o grande chifre e os 4 chifres notáveis emergem, lá, eles sobem na cabeça do bode, já que esses poderes emergiram da civilização grega. Mas e o chifre pequeno? De onde ele emerge? Daniel capítulo 8 não diz. Tudo que ele diz é que ele sai no sentido de movimento militar, um movimento expansionista. Quer ver como essa palavra é usada nesse sentido? O próprio Daniel usa ela assim. Lá no capítulo 11 se diz que um dos reis, lembra da controvérsia rei do norte e rei do sul que aparece lá? Um dos reis sairá e pelejará contra o rei do norte. O mesmo verbo é usado lá, yatsar, sair para a peleja. Ainda no capítulo 11, diz que pelos rumores do Oriente e do Norte, aquele mesmo rei seria perturbado e sairia, yatsar, com grande furor. Saída militar, não de origem. E por último, lá em Deuteronômio 20, nós temos um verso que utiliza esse verbo do mesmo jeito. Deus fala explicitamente para os israelitas, né? Quando saíres a peleja contra os teus inimigos, yatsar. Irmão, onde você quer chegar então? O que eu quero que você perceba, querido ou querida, é que Daniel capítulo 8 está nos indicando que um poder opressor, com força militar, surgiria de uma das direções da bússola, que não seria nem de origem persa, no carneiro, e nem seria de origem grega, o bode, mas viria de outro império, outra nação, diferente dos anteriores. De onde o chifre vem, então? Por onde ele começa suas campanhas militares? Bom, o texto diz que ele se expande para o sul, para o oriente e para a Terra Gloriosa. Terra Gloriosa é uma referência a Jerusalém, terra do povo de Deus. E ele se expande nessas direções. Ficam faltando aqui algumas direções da bússola, né? O que é que fica faltando? O norte ou o ocidente. Então nós teríamos o chifre começando suas atividades militares lá. Lembra, eu coloquei a palavra origem aqui, mas eu deveria até corrigir. Não é a origem do chifre exatamente, mas de onde ele vem se expandindo militarmente, de onde ele vem crescendo para alcançar o mundo inteiro. Isso se encaixa exatamente com a região de Roma. Certo? Foi dali que esse poder teve sua expansão militar mais acentuada em direção ao sul, o Egito, para o oriente, a região da Síria, mais ali ao norte, e também para a Terra Gloriosa, que era a terra do povo de Deus até então. Tá? Mas alguns podem objetar o seguinte, irmão Jason, ou você mesmo, né, se você estiver apresentando, não pode ser, porque o chifre aparece aí sem nenhum animal. É muito estranho. Uma profecia onde o chifre aparece sem um animal. Que história é essa? Não faz sentido nenhum. Duas coisas que você pode dizer para essa pessoa, se alguém lhe perguntar isso. Primeiro, você percebeu algum nexo ou sentido na visão do capítulo 8? Você realmente já viu por aí algum carneiro com 2 chifres, onde um é maior do que o outro? Você realmente já viu algum bode voando aí pelo mundo real? Ainda mais com um chifre enorme no meio da cabeça, que se quebra e se parte em 4? A visão não tem que fazer sentido. A visão ela é simbólica. Ela não apresenta elementos da realidade. A realidade é o que está por trás dos símbolos, e não a simbologia em si. Então, não haveria nenhum problema em um chifre aparecer desassociado de um animal. Poderia ser estranho, mas toda visão é estranha. Não seria nenhum problema nesse sentido. Só que há algo interessante também. É possível que o chifre pequeno apareça, sim, em algum animal. Só que ele não é retratado na profecia. Como assim, irmão? Você está querendo inventar coisas que não estão no texto? Não, não é isso. É que Daniel dá a entender que existem outros animais no cenário.
Só que ele não retratou. Capítulo 8, verso 4, quando fala do carneiro, diz que nenhum dos animais podia resistir ao poder dele. Mas que animais são esses? Você só fala de 2. Bom, nenhum dos outros animais deveria haver pelo menos algum outro, além do bode. Logo, existem mais visões que estão fora do campo de visão ou fora do relato da profecia. O chifre pequeno poderia estar associado a um deles. Não podemos descartar essa possibilidade. E além disso, temos Zacarias capítulo 1. A bem do nosso tempo, eu não quero ler esse texto aqui com os irmãos, mas eu recomendo que você leia, recomendo enfaticamente que você leia, pois nesses versículos aparecem, lá na visão de Zacarias, chifres que espalham o povo de Deus pela terra, e esses chifres são poderes perseguidores, nações impérios. Então não seria estranho para a profecia que um símbolo aparecesse desassociado de um animal, do mesmo jeito que acontece lá em Zacarias. Certo? Vamos um pouco mais adiante aqui, porque precisamos dar atenção à atividade do chifre pequeno. Compreendendo agora a sua natureza, que ele se refere a Roma, precisamos entender que o chifre pequeno, sucedendo a Grécia, é Roma em suas duas fases. Primeiro, a sua fase pagã, Roma imperial, que é descrita no verso 9. Você percebe que o chifre no verso 9 está se expandindo apenas horizontalmente. Ele cresce para o sul, para o oriente, para a terra gloriosa, tudo em termos terrestres. É Roma, Roma em sua fase pagã, englobando, absorvendo os reinos desse mundo, naquela época, né? Naquele território. Só que depois dessas atividades, o texto fala de um movimento vertical do chifre, pois ele cresce para cima agora. Cresce até o exército das estrelas. Onde é que está isso? Referência ao céu, né? Cresce até o príncipe do exército, cresce para o santuário celestial. O movimento para cima indica agora Roma em uma segunda fase, um estágio religioso, um estágio eclesiástico, papal, como nós temos identificado na profecia do ponto de vista historicista. Tá? Quem seria esse exército que aparece aqui nesse capítulo? As referências que vocês estão vendo aqui, elas não estão exatamente adequadas, certo? Mas são todas do capítulo 1. Eu copiei essa tabela de um outro lugar, mas todas essas menções aparecem no capítulo 8. Fala-se do exército dos céus, do exército das estrelas, o príncipe do exército que é entregue e do exército que é pisado. A palavra para exército no hebraico, irmãos, é tsava. Aqui, como aparece do modo como eu coloquei, é ha-tsava, o exército, um artigo antes. E esse exército é entendido como referência ao povo de Deus. Especialmente o povo de Deus em atividade, vamos dizer assim, religiosa. Não o povo de Deus aqui, num sentido meramente étnico, tá? Mas o povo de Deus em atividade religiosa, podemos dizer assim. Tá? Que base você usa para isso, irmão? É que o texto, o termo tsava, é utilizado para se referir aos israelitas, não apenas como povo, mas enquanto religião. Por exemplo, em Êxodo 6, Arão e Moisés comunicam uma mensagem para Faraó, onde eles pedem, né, ao Faraó, tirem os filhos de Israel da terra do Egito segundo as suas tsavas, suas hostes. O povo como um todo era considerado o exército de Jeová. Por isso mesmo, o próprio Deus é chamado de o Senhor dos Exércitos. Yahvé Hatsava, como aparece, ou Yahvé Sebaot, no Antigo Testamento. Em Êxodo 7, verso 4, o próprio Deus reclama mais uma vez com o Faraó, onde ele diz: eu porei a mão sobre o Egito e farei sair as minhas hostes. Aparece o termo Tsava de novo. Mas, muito curiosamente, irmãos, esse termo era um termo usado no contexto do santuário. Isso vai ser importante, tá? Eu prometo não me delongar muito mais com os irmãos, mas peço que você fique conosco aqui, fique mais um pouco, para entender o que isso quer dizer com relação ao contexto do santuário. Tsava também é utilizado para se referir aos sacerdotes que serviam no santuário terrestre. O Senhor diz que da idade de 30 anos para cima, até os 50, será todo que entrar neste serviço. Foi traduzido como serviço para nós, né? Mas lá em Números, o termo que aparece é tsava, de novo. Tá? O mesmo acontece no capítulo 8. Diz que os israelitas se alistavam no serviço aos 25 anos. Eles passavam por um período de preparação, dos 25 até os 30 anos, e aos 30 começavam a atuar mesmo, seja no sacerdócio ou em outras atividades ligadas ao templo. O que isso indica para nós? Indica, irmãos, que o que o chifre pequeno está fazendo é contra o povo de Deus. Isso nos mostra... Deixa eu dar uma pausa aqui. Bom, isso nos mostra, retornando, que o pequeno chifre ele ataca o povo de Deus em atividade sacerdotal. O povo de Deus, tanto da antiga como da nova aliança, é chamado a fazer parte de um sacerdócio santo. Então, não se trata simplesmente do povo de Deus no sentido étnico, do antigo Israel, mas do povo fiel a Deus ao longo da história.
O texto também diz que o chifre pequeno ataca o príncipe do exército. Quem seria esse príncipe do exército? A expressão usada aqui, irmãos, é Sar-Hatsava. No capítulo 8, verso 11, disse que ele engrandeceu-se até atingir o príncipe do exército. Além de ele ter pisado as estrelas do exército celestial, ele também se engrandece até atingir o Sar-Hatsava, que é o texto original que aparece no capítulo 8, verso 11, para se referir a essa figura. Muitos têm identificado essa figura como uma referência ao sumo sacerdote. Mas, na visão preterista, ele seria o sumo sacerdote Onias III, morto por Antíoco Epifânio. Para nós, vimos que essa visão não se encaixa, não se encaixa nos dados da profecia bíblica. Portanto, faz mais sentido entender que é sim o sumo sacerdote, mas o sumo sacerdote do santuário celestial. Uma vez que, na época de Roma papal, o santuário terrestre já tinha cessado suas operações. Estava apenas o santuário, que está no céu. Tá? Esse termo ocorre em várias passagens no livro de Daniel. Inclusive o termo Sar está em contraste com o termo Nagid no livro de Daniel. Irmão, o que é que significam esses dois termos? Eles significam a mesma coisa, príncipe. Só que o termo Sar, ele é utilizado para se referir a um príncipe na sua condição celestial, do céu. Veja no capítulo 8, né? É o príncipe do exército do céu. Em 8:25, é o príncipe dos príncipes, Sar, Sarim. Lá no capítulo 10, outra figura chamada por esse nome, que vem do céu, Miguel. Ele é chamado de Sar também lá. Tanto no verso 13 como no verso 21. E também lá no capítulo 12, chamado de o grande príncipe, certo? Em contraste com isso, nós temos o termo Nagid, que também é traduzido por príncipe e também se refere ao mesmo personagem, Jesus, seja na sua condição celestial, Sar, ou na sua condição terrestre, quando ele encarnou nesse mundo, o Nagid. No capítulo 9, Jesus é chamado de o Messias ungido, o príncipe ungido, melhor dizendo, ou Messias Nagid. Isso ocorre duas vezes no capítulo 9, mas também no capítulo 11, onde ele é chamado de o Nagid da aliança, o príncipe da aliança, certo? Então, nós podemos associar a figura do príncipe a dois personagens, que na verdade para nós são o mesmo. Dentro do livro de Daniel, o Sar é Miguel, é o único que recebe esse título em sua condição celestial. Então, o príncipe dos exércitos é o príncipe dos príncipes, é Miguel, o grande príncipe, mas ele também é, além de ser o sumo sacerdote do santuário celestial, o personagem que aparece em Josué capítulo 5. Você deve conhecer esse relato, né? Josué está prestes a invadir Jericó e Deus decidiu enviar uma confirmação de que o Senhor era com ele. Quem ele manda então? O príncipe do exército de Jeová. Enquanto que a expressão hebraica que aparece em Daniel 8, irmãos, é Sar-Hatsava, em Josué capítulo 5 é parecida, não igual, mas parecida. Sar-Sava e Yavé. Ausenta-se aqui apenas o artigo e acrescenta-se o proprietário do exército, no caso Yavé, o Senhor. Quando Josué está bebendo água, o texto diz lá, fala-se que apareceu diante dele um homem com espada nua, espada desembainhada. Ausenta-se aqui apenas o artigo e acrescenta-se o proprietário do exército, no caso Yavé, o Senhor. Quando Josué está bebendo água, o texto diz lá, fala-se que apareceu diante dele um homem com espada nua, espada desembainhada. Josué fica assustado, pergunta quem ele é, e ele se revela como o príncipe do exército Yavé. Tá? Dada a ausência de ambiguidade no capítulo 8 e no capítulo 5,
sobre a expressão príncipe do exército, é justo identificar os dois personagens como sendo o mesmo. Não só porque a expressão hebraica é muito parecida, tem uma pequena diferença, mas é muito parecida, como também pela ausência de ambiguidade nos dois capítulos. Tá? A referência é sim ao mesmo personagem, não aparece mais ninguém nomeado assim no Antigo Testamento, e tudo indica que se trata de uma aparição pré-encarnada do Senhor Jesus, em Josué 5, e da condição de Jesus lá no céu, já após a ascensão, em Daniel capítulo 8, na figura de nosso mediador no santuário celestial. Certo? Então ele é o príncipe do exército que aparece aqui. O texto diz que o chifre pequeno tira do príncipe do exército o tamid. O que seria o tamid que é retirado dele? Tamid, a melhor tradução, é diário. Se você olhar aí no capítulo 8, verso 11, vai dizer que dele tira o sacrifício diário, na Almeida Revista Atualizada. Tenha em mente, porém, irmão, que a palavra sacrifício não aparece aqui, tá? Ela foi suprida pelo tradutor na tentativa de gerar sentido no texto. Mais uma vez, eu não quero aqui imputar aos tradutores má índole ou más intenções, não se trata disso, certo, irmãos? É que é muito difícil fazer tradução de texto bíblico. Eu não tenho condições de fazer isso. Dificilmente a maioria de vocês que me ouvem também terá condições de traduzir um texto bíblico, exige anos de estudo. Mas o tradutor, inevitavelmente, leva suas preconcepções para o texto. E assim ele tenta adequar o texto ao que faz mais sentido na hora de traduzir. E para o tradutor da Almeida, fazia sentido, assim como para a maioria dos tradutores, né, colocar a palavra sacrifício aí, pois eles entendem que Antíoco retirou o sacrifício diário de Jerusalém. Mas como o chifre pequeno não é Antíoco, precisamos entender o que é o diário sem a palavra sacrifício. No nosso meio, adventista do sétimo dia, há pelo menos dois pontos de vista sobre o que seria o diário. Muitos entendiam, até mesmo na época de Ellen G. White, que o diário seria uma referência ao paganismo. Se você procurar, né, pelas controvérsias a respeito do diário, ou a respeito do contínuo, como aparece na maioria das vezes, vai perceber que era uma controvérsia comum na época de Ellen G. White. O que é retirado? É o paganismo? Porque Roma papal veio após o paganismo sair de cena. Ela tirou o paganismo de cena e introduziu a religião cristã no Estado. Então foi isso que Roma fez? Ou seria o diário no outro sentido? Eu vou defender essa segunda posição aqui para os irmãos, tá? Não a primeira. Existem argumentos interessantes para entender que seria o diário aqui, como referência ao paganismo, mas eu entendo que há uma leitura mais sólida do que é que seria o diário, ou o contínuo, ou o hatamid, que aparece aqui. Entendo como sendo uma referência à mediação contínua de Jesus no santuário celestial. O chifre pequeno faz um ataque à mediação de Jesus, impedindo que o povo, que estava debaixo do seu poder, enxergasse Jesus como mediador único. Bom, mas como é que você pode demonstrar isso? Bom, primeiro, vejamos como o tamid é utilizado no Antigo Testamento. Em Êxodo, capítulo 29, se diz assim: isto é o que oferecerá sobre o altar, 2 cordeiros de 1 ano cada dia, continuamente. Aparece lá o advérbio tamid. Com relação aos sacrifícios que aconteciam continuamente ou diariamente no santuário terrestre, tamid descreve essa atividade. Mas não eram apenas os sacrifícios que eram chamados assim. Veja que o próprio fogo que ardia também recebia a classificação de tamid, pois o fogo arderia continuamente sobre o altar. Enquanto estivessem sido oferecidos sacrifícios, o fogo deveria arder para consumir os sacrifícios. Nós temos também outra descrição de algo que é tamid. Deus diz lá em Levítico: ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira, batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa tamid, continuamente. Então, as lâmpadas do candelabro que ficavam no lugar santo eram descritas do mesmo modo. E até mesmo os pães da proposição. Diz que em cada sábado harão por em ordem perante o Senhor, continuamente, diariamente, né, tamid, da parte dos filhos de Israel, por aliança perpétua. Tá? Você percebe, então, irmão, que tudo o que era feito no lugar santo do santuário era chamado de contínuo ou diário? Pois bem, isso era verdade para o santuário terrestre e é verdade também para o santuário celestial. Irmão Jason, mas Jesus está lá no céu oferecendo sacrifício diário ou continuamente? Bom, ele não está sacrificando animais, mas ele está oferecendo o seu próprio sacrifício diante de Deus. Lembre-se que a base para a nossa aceitação diante de Deus não são nossas boas obras, não é nossa obediência, não é a nossa tentativa de, pelo Espírito Santo, alcançar a perfeição nesta vida. Nada disso é a nossa base de aceitação diante do Senhor. Embora o Senhor cobre de nós essas coisas. A base de aceitação do crente diante de Deus é o sacrifício de Jesus Cristo. Quando você pede perdão pelos seus pecados, Cristo apresenta suas mãos diante do Pai e diz: Pai, perdoa-lhes, pois eu os gravei nas palmas das minhas mãos. Eu morri por eles. Hebreus capítulo 7, 25, diz que Jesus vive continuamente para interceder por nós.
Então a intercessão contínua de Jesus, lá no santuário celestial, não mais no santuário da terra, é o Tamid que é atacado. Durante o período em que Roma papal esteve em atividade, ela ofuscou da mente das pessoas o sacrifício de Jesus e a sua mediação lá no céu. A luz do santuário que descia para nós, no mundo, foi destruída, ou foi obliterada, foi ocultada da mente das pessoas. Note que o capítulo 8 diz que o chifre pequeno deita a verdade por terra. Que verdade é essa? Não é qualquer verdade, irmão. É especificamente a verdade do que está sendo tratado no capítulo, do príncipe do exército e do seu santuário. Essa verdade é ocultada por Roma papal, enquanto esteve em poder. Como isso aconteceu? Primeiro, através da doutrina da transubstanciação. Veja o que diz o Concílio Ecumênico de Trento, que expressa a visão católica da transubstanciação. Eles acreditam que, ao oferecer o corpo de Cristo, o pão e o vinho, acontece isso, que vamos ler aqui. Veja o que está entre aspas. Pela consagração do pão e do vinho, se efetua a conversão de toda a substância do pão na substância do corpo de Cristo, nosso Senhor, e toda a substância do vinho na substância de seu sangue. No catolicismo se crê, irmãos, que Jesus está literalmente presente de forma física no pão, através de seu corpo, e literalmente presente de forma física no vinho, através de seu sangue. Não é um símbolo, um emblema, não é que Jesus esteja próximo ou simplesmente presente, não. Na doutrina católica, o católico, ao comer o pão, está literalmente comendo a carne de Cristo. Você sabe o que significa missa? Na missa é oferecido o pão, a hóstia, para que o fiel se alimente dela, como se ele estivesse participando ali do que foi instituído por Jesus, a ceia, a Santa Ceia. Missa significa sacrifício, pois o catolicismo entende que todos os domingos, quando a missa é realizada, o sacrifício de Jesus ocorre mais uma vez. Jesus está sendo sacrificado não em um sentido simbólico, Jesus está sendo sacrificado em um sentido literal, mais uma vez, literal mesmo, no sentido lato da palavra, tá, irmãos? Porque o corpo dele está sendo comido pelo fiel. E o seu sangue, na figura do cálice, está sendo oferecido. Isso ofusca ou não ofusca o sacrifício único e realizado de uma vez por todas por Jesus lá na cruz do Calvário? Certamente. Se o sacrifício de Jesus precisa ser refeito todos os domingos na missa, então talvez aquele primeiro não tivesse sido tão suficiente assim. Ofuscou-se aqui a realidade do sacrifício oferecido por Cristo. Mas não apenas isso. No catolicismo medieval, a intercessão dos santos apareceu em preeminência. Dessa vez, não era apenas Jesus o nosso mediador diante de Deus, mas uma miríade de mediadores aparecia diante de Deus, a quem você poderia rogar. Você não conseguiu algo pedindo a Jesus? Bom, então, a Virgem Maria, pode interceder junto a Cristo para que o seu pedido seja alcançado. Não conseguiu com a Virgem Maria? Talvez você consiga com São Tomé, talvez você consiga com São João, ou com os vários outros santos que foram canonizados ao longo da história. Bom, é improvável que essa fosse a intenção de Deus, pois nunca se fala disso ao longo das Escrituras, ainda mais com referência a santos já falecidos. Então, podemos falar da confissão auricular. Não mais se confessava ao Senhor Jesus Cristo, particularmente em oração. Mas para que o seu pecado seja perdoado, você deve confessar diante do cardeal, diante do sacerdote romano. Sem o sacerdote romano é impossível ir a Deus. Você precisa primeiro confessar a ele e então rezar um número de rezas previamente codificadas, a fim de que seu perdão seja liberado e você seja recebido por Deus. Infelizmente, irmãos, nada mais distante da verdade bíblica. E por fim, chegamos aqui à ideia do dia da expiação. Eu vou ter que resumir muito isso, pois já estamos com 1h30 de estudo. Talvez o irmão Roberto ache conveniente fazer alguns cortes para apresentar a versão final do vídeo, mas se ele não fizer, bom, se fizer não tem problemas, então vamos adiante. Os dois animais que aparecem nesse capítulo são bestas puras, ao contrário do que acontece no capítulo 7, os animais lá são animais imundos. E aqui nós temos animais que eram utilizados no dia da expiação. Exclusivamente os dois animais que eram utilizados nesse dia. A linguagem de todo o capítulo 8, irmão, talvez você não perceba numa primeira leitura, mas numa leitura atenta você vai perceber, ela é enraizada no santuário. Fala-se do carneiro e do bode, fala-se dos 4 chifres. Ah, irmão, mas os 4 chifres lá não tem nada a ver com o santuário. Bom, a figura histórica não. As dinastias dos reis gregos, não. Mas a linguagem 4 chifres é utilizada no santuário, ao falar das 4 pontas do altar de ouro. Também se fala de um exército, palavra que é utilizada pelos sacerdotes, como a gente já viu. Se fala do príncipe do exército, expressão comum para o sumo sacerdote. Se fala do diário, do contínuo, expressão comum para o que acontecia no lugar santo. Se fala da rebelião ou da transgressão do chifre pequeno, que era também linguagem do santuário. Se fala de santos que conversam, um santo que falava a outro santo,
e se fala da purificação do santuário. Daniel organizou o capítulo, o anjo expressou as coisas para Daniel também, de um jeito que a conclusão é inescapável para nós. Precisamos procurar entender o capítulo 8 à luz do ensino sobre o santuário no Antigo Testamento. Toda a linguagem ritual utilizada aqui nos leva para isso. Sendo assim, como podemos entender os versos 13 e 14? O texto diz do modo como você está lendo na tela, e nós já lemos, mas há alguns detalhes aqui que eu pontuei rapidamente. Não aparece aqui a palavra sacrifício e nem aparece aquela expressão visão na qual. O que os santos estão conversando aqui, e eu não vou poder provar isso agora, mas eu entendo que esses dois santos aqui na visão são o anjo Gabriel e o arcanjo Miguel. Ah, irmão, por quê? Qual é a base disso? Só consigo mostrar isso depois, com base no restante do livro de Daniel, tá? Mas esses dois personagens conversam e a pergunta que se faz é, foque nisso agora, até quando durará a visão, o diário, a transgressão assoladora, a entrega do santuário e o exército a fim de serem pisados? O anjo está perguntando quanto tempo dura tudo isso. Veja que são citadas 4 coisas aqui, então, né? A visão, o diário, a transgressão e a entrega do exército e do santuário, do exército e do santuário para serem pisoteados, certo? Sendo assim, a resposta do anjo, 2.300 tardes e manhãs, engloba tudo isso. A pergunta, até quando durará a visão, refere-se à visão inteira do capítulo 8. Então temos aí que a resposta do anjo, a pergunta até quando, engloba todos esses eventos. Então engloba o término da visão, do Tamid, da transgressão assoladora e da entrega do exército. A pergunta, irmãos, até quando, ela foca não no percurso, no durante, mas ela foca no final do evento. É como se o anjo estivesse perguntando em que ponto termina tudo isso? Em que ponto acaba a visão, o Tamid, a transgressão e a entrega do santuário e do exército? Tudo isso tem ponto final, termina em 2.300 tardes e manhãs. Então, os eventos da visão, carneiro com os 2 chifres, o bode com o grande chifre, os 4 chifres, o chifre pequeno, a intercessão no lugar santo, a transgressão do chifre pequeno, tudo isso se encerraria em 2.300 tardes e manhãs. Isso é importante demais, irmão. Não sei se você percebe a implicação disso, mas o anjo está conversando aqui e a resposta que é dada indica que o príncipe do exército terminaria a sua atuação no lugar santo quando forem concluídas 2.300 tardes e manhãs, ou 2.300 anos da história. Jesus sairia do lugar santo do santuário, finalizando a sua obra de Tamid, no primeiro compartimento, e passaria ao segundo compartimento ao término de 2.300 tardes e manhãs. É exatamente por isso que a conclusão do anjo é: o santuário será purificado. Quando chega esse momento, Cristo termina a atividade contínua, a atividade diária que ele estava fazendo, e começa a sua atividade em outro compartimento, o lugar santíssimo do santuário, onde ele era purificado. As implicações aqui são imensas para nós, certo? Já conversamos aqui sobre o que seria esse santuário, o que seriam essas tardes e manhãs, então eu vou pular esses pontos. O santuário seria purificado, pode ser traduzido como justificado ou retificado também, não há problema em traduzir assim, pois, como sabemos, no cumprimento desse período profético, começa a atividade de Jesus no santuário, no segundo compartimento, iniciando ali sua obra de juízo, onde ele justifica o governo de Deus e assim justifica o santuário, ou traz o santuário à sua forma original, como algumas versões traduzem, eliminando os pecados do povo de Deus e deixando o santuário quite com a justiça de Deus ao término dessa obra, certo? Então, em conclusão, esta é a nossa última tela. Espero que vocês ainda estejam aí vivos. Se diz aqui, irmãos, um conjunto de eventos que aconteceria na conclusão dos 2.300 anos. Cristo inicia a sua obra de purificação do santuário, e isso tem muito a ver com o capítulo 7. Por isso, os dois têm que ser entendidos juntos. Vamos conectar aqui os 2 capítulos. Primeiro, os 2 capítulos começam com animais, bestas, aparecendo em atuação e perseguindo o povo de Deus. Além disso, ambos os capítulos retratam um chifre pequeno. Eu não me demorei muito na conexão entre o chifre pequeno, os capítulos 7 e 8, mas você pode observar os 2 chifres, tanto do 7 como do 8, e perceber que se trata do mesmo personagem, tá? Ambos são perseguidores, ambos têm um período de atuação circunscrito por um espaço de tempo, tá? 1.260 dias no capítulo 7, né? Aqui se fala 2.300 dias no capítulo 8. Ambos os chifres pequenos tentam atacar a lei de Deus,
pois lá no capítulo 7 muda-se os tempos e a lei, aqui ataca-se a verdade, lançando-a por terra, e muitas outras atividades que são comuns aos dois. Depois da atuação do chifre pequeno, nós temos um período de tempo, que é descrito na sequência do capítulo, e, por fim, nós temos uma descrição de uma cena no capítulo 7 e de um evento no capítulo 8. Aquela cena de juízo no céu, lá do capítulo 7, onde o ancião de dia se assenta, onde o Filho do Homem aparece, onde os livros são abertos, onde o Filho do Homem recebe o reino após o julgamento, é o mesmo evento descrito no capítulo 8, como a purificação do santuário. Em outras palavras, irmãos, os adventistas do sétimo dia eles não estão inventando nenhuma ideia absurda, eles não estão entendendo nada de modo adulterado ou como uma maluquice, quando compreendemos que em 1844 Cristo começou a sessão tribunal descrita no capítulo 7. A comparação dos capítulos 7 e 8, que os nossos pioneiros fizeram, mostra para nós que o início das atividades de Jesus como nosso juiz, terminando sua fase no lugar santo, começando no lugar santíssimo, é a obra de purificação do santuário, a mesma que acontecia no dia da expiação, descrita em Levítico 16, para o santuário terrestre. Um último ponto, irmãos. Eu não quero dizer, com nada disso que mostrei aqui, que Jesus não intercede mais por nós hoje. O que o capítulo 8 indica é que ele intercedia como tamiz, como contínuo, no primeiro compartimento. Mas hoje, além de ser o nosso juiz, ele também faz mediação por nós. Por isso, em conclusão, durante o tempo que se chama hoje, se você tem algo em sua vida a ainda colocar de modo quite com Deus, busque o Senhor enquanto se pode achar. Que durante a purificação do santuário que acontece no céu, os registros de nossa vida são investigados, nós possamos também passar por uma purificação aqui na terra, como diz Ellen G. White. Que o nosso coração se volte inteiramente para o Senhor, abandonando tudo que nos separa de Cristo, para que possamos pertencer apenas a Ele, o nosso príncipe, o príncipe dos príncipes, que um dia também nos elevará à condição de príncipes, reinando com Ele e seu Deus, o Pai, pelos séculos dos séculos. Esse é o meu desejo para os irmãos. Espero que vocês possam ter aproveitado os nossos momentos de reflexão nesses 2 capítulos aqui. Até a próxima oportunidade. Que Deus os abençoe. Até mais.